Amados amigos, irmãos, irmãs, sejam muito bem-vindos e minhas cordiais saudações a todos. Estamos aqui juntos nesse momento para poder estudar, fazer algumas reflexões sobre um tema que trata da fé religiosa. Esse tema está contido no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós vamos desdobrar ele de uma forma que possamos ter algum esclarecimento sobre os motivos pelos quais Kardec incluiu essa temática no Evangelho segundo o Espiritismo em seu capítulo 19, como eu já falei há pouco. Antes de começarmos, então, vamos a uma página, fazer uma leitura para irmos sintonizando com os trabalhos. Eu estou escolhendo aqui o livro Justiça Divina e eu estou indo até a página 71, onde tem um texto muito interessante que vai nos ajudar a tratar sobre o tema, a introduzir o tema. O título é Nos Círculos da Fé. E Emmanuel nos traz a seguinte mensagem: acende a flama da reverência, onde observes lisura na ideia religiosa. Lembremo-nos, com o devido apreço, aos irmãos que esposam princípios diferentes dos nossos, de que existem tantos modos de expressar confiança no Criador, quantos são os estágios evolutivos das criaturas. Há os que pretendem louvar a infinita bondade manejando borés. Há os que se supõem plenamente desobrigados de todos os compromissos com a própria crença, tão somente por se entregarem a bailados exóticos. Há os que se cobrem de amuletos, admitindo que o eterno poder vibre absolutamente concentrado nas figurações geométricas. Há os que fazem votos de solidão, crendo agradar aos céus, fugindo de trabalhar. Há os que levantam santuários de ouro e pedrarias, julgando homenagear o divino amor. E há ainda os que se presumem detentores de prerrogativas e honras especiais, pondo e dispondo nos assuntos da alma, como se Deus não passasse de um arruinado ancião ao sabor do capricho de filhos egoístas e intransigentes. Ainda assim, toda vez que se mostrem sinceros, não lhes legues consideração e respeito. Quase sempre são corações infantis, usando símbolos como exercícios da escola ou sofrendo sugestões de terror para se acomodarem à disciplina. Contudo, não lhes abrace as ilusões, a pretexto de honorificar a fraternidade, porque a verdadeira fraternidade se movimenta a favor dos companheiros de evolução, clareando-os o raciocínio sem violentar-lhes o sentimento. É preciso não engrossar hoje as amarras do preconceito, para que o preconceito não se faça crueldade amanhã, perseguindo em nome da caridade ou supliciando em nome da fé. Se a doutrina espírita já te alcançou o entendimento, apoiando-te a libertação interior e ensinando-te a religião natural da responsabilidade com Deus em ti mesmo, recorda a promessa do Cristo: conhecereis a verdade, e a verdade, afinal, vos fará livres. Uma mensagem maravilhosa de Emmanuel. Retornando apenas algumas palavras na narrativa que ele nos traz, o que vemos aqui é ele, primeiramente, colocar a ideia religiosa, ou seja, colocar a religião, fazer uma equiparação da religião com os nossos estágios evolutivos. E não deixa de ser, né, irmãos? Porque a religião acaba sendo aquilo que nós instituímos, aquilo que no decorrer de séculos instituímos, e acaba sendo um reflexo da nossa evolução, do nosso padrão evolutivo em que nós estamos, pela nossa forma de entender a divindade e assim, dessa forma, tentar praticar algo para louvar essa divindade. Então, realmente, ele traz uma ideia maravilhosa. E com isso ele faz as ilustrações de tantas manifestações religiosas que nós temos. Mas ao final do texto, quando ele vai caminhando, ele traz uma ideia muito importante para todos nós. Primeiro, que a gente precisa ter consideração e respeito por todas as religiões. Mas ter consideração e respeito não significa a gente aceitar certas ilusões que são, enfim, que prevêem essas religiões.
ou aquelas que talvez não tenham uma base no Cristo. Mas o que ele fala é o seguinte: tememos ter a fraternidade, porque a verdadeira fraternidade se movimenta a favor dos companheiros em evolução. E é preciso que a gente tenha compaixão, tenha amor e tenha caridade para com todos os irmãos de todas as religiões, inclusive conosco mesmo. Não é isso? E por fim, ele coloca aqui: se a doutrina espírita já te esclareceu, lembra-se sempre da promessa do Cristo. Conhecereis a verdade afinal vos fará livres. Ou seja, é baseado na religião, de uma maneira sublime, ou seja, de uma maneira em que realmente a gente vê o amor, é que a gente vai poder, que nós vamos poder de alguma forma caminhar com aquilo que Jesus nos trouxe. Feita essa leitura inicial, aproveitemos esse momento de paz, de luz, que possamos fazer agora a nossa prece, que possamos unir nossos pensamentos, dar-nos as mãos em espírito e agradecer a presença dos irmãos sublimes, dos amigos de luz que orientam a todos esses nossos trabalhos. Agradecer ao Divino Mestre Jesus, o nosso amado amigo e irmão. Agradecer ao nosso Pai pela oportunidade que temos de fazer mais um pouquinho da reflexão desses caminhos que nós escolhemos e que muitas vezes criamos para tentar chegar até Ele. Envolvidos nessa paz, no amor e nessa luz, pedimos a permissão para iniciar o estudo dessa reflexão que iremos fazer hoje. Que assim seja. Bom, feita a prece inicial, a leitura, a primeira pergunta que eu acho interessante questionar é por que Kardec ele vem tratar da fé religiosa. Por que ele inclui a questão religiosa dentro do contexto do estudo? Esse texto ele se encontra no capítulo 19, como já falei, que é intitulado A Fé Transporta as Montanhas. E nesse capítulo nós falamos sobre, Kardec trata do poder da fé, trata da condição da fé inabalável, relembra a parábola da figueira que secou e ainda traz duas instruções dos Espíritos: a fé, mãe da esperança e da caridade, e o outro título é A Fé Humana e Divina. E é muito interessante que ele relembra a questão da religião. Então é importante a gente entender o porquê religião, o que se entende pela religião. Para isso eu fui recorrer ao Consolador antes de nós trabalharmos com a literatura de Kardec. E aqui, vendo a definição que Kardec, ou melhor, a comparação que Emmanuel faz nesse livro, em sua pergunta 260, já começa a nos trazer um esclarecimento o que nós devemos entender em si pela religião. E a pergunta é a seguinte: em face da ciência e da filosofia, como interpretar a religião nas atividades da vida? Aí ele vem com a seguinte resposta para todos nós: religião é o sentimento divino, cujas exteriorizações são sempre o amor nas expressões mais sublimes. Ou seja, é o sentimento, aquilo que vem de mim, divino, que quando se exterioriza com amor, no momento em que eu trato de uma expressão mais sublime. Enquanto a ciência e a filosofia operam o trabalho da experimentação e do raciocínio, a religião edifica e ilumina os sentimentos. Porque é no momento em que eu trago esse sentimento do Criador lá do fundo, eu acabo vivenciando a presença de Deus dentro de nós, com a gente, né? E com isso, dessa forma, acaba edificando e iluminando nossos sentimentos, porque a nossa sintonia aumenta com Deus. E ele continua aqui: as primeiras se irmanam na sabedoria, a segunda personifica o amor. As duas asas divinas com que a alma penetrará um dia nos pórticos sagrados da espiritualidade. Ou seja, a resposta que Emmanuel nos dá para a religião é o seguinte: é aquilo que emana lá do fundo, ou seja, do nosso interior, e que, se exteriorizado de uma forma sublime, nos ajuda a edificar um lado importante para o nosso desenvolvimento, a evolução do espírito para o nosso crescimento.
Porque todos nós, para evoluir, precisamos evoluir intelectualmente. Intelectualmente, aqui ele coloca a ciência e a filosofia. E precisamos também evoluir em questões morais. E a religião justamente vem apoiar o desenvolvimento dessas questões morais. Vem nos alavancar, justamente pela nossa sensibilização, pela edificação dos nossos sentimentos em direção a Deus. Se eu ainda for recorrer à literatura de Emmanuel, nós temos o livro Roteiro, em que no capítulo 11, eu estou com o livro aqui, ele trata da fé religiosa, exatamente o tema que nós estamos trabalhando. Me desculpe. E ele começa tratando justamente assim: em todos os tempos, o homem sonha com a pátria celestial. Ou seja, em toda a nossa história, de alguma forma, vislumbramos a pátria celestial. As ideias do céu e inferno jazem no pensamento de todos os povos. Ele não abre exceção. Todos os povos, de alguma forma, sempre tiveram consigo uma percepção do que seria o céu e o inferno. E aí ele vem descrevendo vários tipos de civilizações, várias civilizações. Vem tratando dos esquimós, tribos maiores, hindus. Vem tratando dos assírios caldeus, Grécia, gauleses, hebreus, com Virgílio, enfim, Maomé. E ele conclui da seguinte forma o texto dele no livro Roteiro: desajustado na terra, ou seja, o homem com seus desajustes, com seus atrasos, ele pede ao além a mensagem de reconforto e harmonia. Semelhante momento, porém, é profundamente expressivo no destino de cada alma, porque, se o coração que pede é portador de boa vontade, a resposta da vida superior não se faz esperar. E um novo caminho se desdobra à frente da alma opressa e fatigada, que se volta para o além, cheia de amor, sofrimento e esperança. Ou seja, em todas as nossas épocas, em todas as épocas, o homem ele acabou se baseando na religião, se apoiando na religião para poder lhe trazer um conforto com as intempéries da nossa encarnação, da nossa vida. Bom, já feito esse entendimento, nós podemos iniciar efetivamente um pouquinho. Então, por que Kardec trouxe isso? Justamente por conta dessa fé acompanhar a religião em todos os tempos, né? E isso era importante ele trazer o esclarecimento, porque a fé, aqui ele trata da fé divina, aqui ele trata da fé humana, aqui ele trata das formas como a gente pode entender. Ele cita fé vacilante, fé robusta, enfim. Mas a fé religiosa, que é a que acompanha a todos nós, em nossas religiões, não só na doutrina espírita, é importante que a gente possa ter essa percepção de como ela deve ser entendida. E ele começa o texto assim: do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais, que constituem as diferentes religiões. Ou seja, em dogmas, aquilo que foi estabelecido pelo homem, aquelas métricas que foram estabelecidas para louvar a Deus, para louvar o Criador, para se aproximar ao Criador. E todas elas têm seus artigos de fé, todas elas têm sua forma. Sob esse aspecto, aí que ele classifica: a fé pode ser raciocinada ou cega. E o interessante é que Kardec, em vez de entrar na fé raciocinada, ele já deixa ela para o final e ele se preocupa em esclarecer a questão da fé cega. Porque a fé cega é aquela em que se prende a alguma crença, algum dogma, sem questionar. É aquela que está passível do engano, está passível do erro, porque ela fica totalmente dependente daquilo que aquele que professa coloca, sem questionamento. Infelizmente, muitas pessoas que às vezes não conseguiram avançar um pouquinho no degrau intelectual, acabam, no meio do sofrimento, sem ter condições psicológicas, ou então sem ter, às vezes, um adiantamento que lhe permita um entendimento, ou buscar o entendimento de uma maneira mais clara, para um nível de intelectualidade maior. No meio do sofrimento, da dificuldade que tem em meio da nossa encarnação nesse plano de expiação e provas, acaba que recorre à fé, aquilo que vai lhe acolher. Infelizmente, como a gente vê num texto da Revista Espírita de 1867, o que ocorre? Infelizmente acabam que alguns manipuladores, falsos profetas,
Quando eu disse a Revista Espírita de 1867, é que ela faz um apontamento, ela acena para o capítulo 21 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que justamente vai tratar da questão de levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas. E uma das partes do capítulo 21, eu acho que vale a pena ir um pouquinho mais adiante, existe o item que trata dos prodígios dos falsos profetas. E ali é interessante que lá no capítulo 21, Kardec faz um alinhamento de que há tantos homens que, por ter adquirido algum dom, por ter aprendido determinadas, ter obtido determinadas capacidades, que infelizmente alguns não tiveram, não conseguiram atender, não conseguiram alcançar, alguma manipulação, enfim, algo que vá trazer uma ilusão a terceiros que buscam acolhimento sem talvez a percepção intelectual de conseguir avaliar aquilo que está sendo apresentado, acabam aproveitando a oportunidade para manifestar, como diz Kardec, um pseudo-poder, ou seja, de alguma forma carregar as massas, enfim, exercer uma influência, exercer um poder para atender simplesmente o seu orgulho. Esses são os falsos profetas, que professam religiões, que trazem muitas ideias que nem sempre são baseadas nessas verdades. Ele até, no final desse texto aqui, que trata dos prodígios dos falsos profetas, ele deixa claro o seguinte, que o verdadeiro profeta se reconhece por mais sérios caracteres e exclusivamente morais. Se um profeta vem trazer alguma ideia presa a valores materiais, se alguém que se julga, enfim, um líder de determinada crença religiosa, ele não pratica valores morais, ou se ele não traz caracteres que mostrem uma elevação, uma conduta moral elevada, torna-se questionável. E mais ainda, aí voltando ao nosso capítulo 19 com a fé religiosa, onde Kardec coloca o seguinte: cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade. Preconizar alguém a fé cega sob um ponto de crença é confessar-se impotente para demonstrar que está com a razão. Ou seja, o que esses falsos profetas, infelizmente, muitas vezes traziam e continuam trazendo, é justamente trazer a ilusão para poder buscar aquele poder, aquele pseudo-poder sobre o ser humano, mas por trás esconde aquilo que a razão ele não teria como demonstrar com a razão. E por que Kardec tem tanta preocupação com isso? Porque tem pessoas que acabam se iludindo de tal maneira, de tal forma, que acabam mergulhando em certas ideias, esquecendo as bases morais, simplesmente mergulhando em determinadas crenças com aqueles dogmas que são estabelecidos por aqueles falsos profetas. E muitos se mergulham de tal forma que não conseguem olhar mais adiante. E aí entra a questão crítica do fanatismo. Esse é um ponto que Kardec coloca logo em seguida, onde ele diz: levado ao excesso, ou seja, a fé cega, produz o fanatismo. Fanatismo esse que todos nós sabemos já levou a tantas desgraças, tantas situações críticas, tantos débitos de irmãos encarnados, que infelizmente, em nome da fé, fizeram as coisas mais burlescas do mundo em todos esses anos e todos esses séculos que nós vivenciamos. Mais adiante, o Kardec ele já nos coloca a seguinte observação. Aí já no outro parágrafo, ele já vem dizer que a fé, ela não é imposta, ela não é criada, ela não se impõe. A fé, aquela fé real, ela vem de nós mesmos, ela vem do nosso interior. Como relembra o Livro dos Espíritos, eu não vou ter aqui de cabeça o número da questão, mas no Livro dos Espíritos ele nos traz claramente que todos nós somos criados com uma centelha divina, sabendo, com essa percepção, essa intuição de um Pai, de um Deus, de um Criador. E todos nós trazemos isso conosco. A diferença é que para alguns, mergulhados no orgulho, na vaidade, mergulhados nas paixões humanas, eles simplesmente se fecham a essas percepções internas e apenas se deixam se jogam, se mergulham nessas ilusões materiais
e aí praticam a maldade, se entregam a tantas outras coisas e esquecem de parar para sentir o interior. Só que no decorrer das encarnações nós vamos melhorando. Nós vamos conseguindo evoluir um pouquinho mais, não só no aspecto intelectual, quanto no aspecto moral. E essa elevação moral vai permitindo que a gente melhore a nossa sensibilidade, melhore o nosso sentimento e comece a praticar a lei do amor. E no momento em que nós praticamos a lei do amor, da fraternidade, da caridade, no momento em que vamos tornando mais sensíveis à caridade, à fraternidade, nós vamos dando ouvidos a esse sentimento interno. Nós vamos começando a entender a vida por uma outra perspectiva, olhar o que está à nossa volta, não com os olhos da matéria, não com os olhos instintivos, mas a cada vez que nós evoluímos, começamos a olhar adiante com os olhos de que existe algo a mais, existe um Pai maravilhoso que está ali, em todo momento, em tudo e em nós, a nos acompanhar, a nos acolher. E é isso que Kardec vem trazer depois no outro parágrafo, onde ele diz o seguinte, que a fé, de algum modo, em certas pessoas, a fé parece de algum modo inata. Uma centelha basta para desenvolvê-la, ou seja, se lá atrás, quando nós tínhamos umas encarnações ainda com tantos defeitos e tantos erros, tantas falhas, não percebíamos o nosso coração com o desenvolver do nosso espírito, ou seja, com a nossa evolução, começamos a entender melhor, a sentir, estar um pouco mais próximo a Deus. No momento em que nós evoluímos, e aí reencarnamos, e quando reencarnamos, basta uma centelha, e aí já começamos a entender melhor a fé. Ou seja, basta uma centelha de algo que nos traz, de uma religião, enfim, de um conceito, de uma imagem maravilhosa de Deus, e a gente já se sensibiliza. Porque já em muitas épocas remotas não nos sensibilizamos. Por isso que ele diz, essa facilidade de assimilar as verdades espirituais é sinal evidente de anterior progresso. Ou seja, passamos várias encarnações até que conseguimos evoluir um pouquinho para, de alguma forma, estar mais flexível, estar mais disposto, estar mais aberto a receber umas propostas sublimes da ideia divina de Deus. Bom, mais adiante, já caminhando para o finalzinho do texto, Kardec ele levanta uma questão importante, que é a questão da resistência do incrédulo, que muitas vezes eles recebem uma religião e não conseguem acreditar. Ou seja, tantos outros que recebem uma informação religiosa e simplesmente deixam para lá. Às vezes são espíritos que já chegaram a algum estágio de evolução, mas trazem um descrédito com isso. Já evoluíram intelectualmente, têm a capacidade do raciocínio, porém o que ocorre, como coloca aqui Kardec para a gente, que não basta ver, mas é preciso, sobretudo, compreender. E o que falta a algumas religiões é justamente trazer a mensagem da sua religião de uma maneira que seja compreensível, mas não só compreensível, fundamentada em verdades, enfim, fundamentada no amor, fundamentada na caridade, faltando trazer isso. E acaba gerando ceticismo. E ele coloca aqui isso naturalmente no século XIX, que a fé cega já não é desse século. O que ele quis dizer com isso é que naturalmente o homem do século XIX, e agora já estamos no século XXI, ele já conseguiu galgar alguns degraus a mais na escala intelectual. Com isso ele já tem uma capacidade de raciocínio que consegue discernir com mais facilidade aquilo que está sendo falado, aquilo que está sendo trazido. Ou seja, e se ele não se alia a nada, é porque não foi lhe trazido de uma maneira adequada, gerando a ele um ceticismo. E ele fala, a fé cega praticamente já não existe. Mas sabemos que ainda existem vários outros lugares, mas se reduziu muito pelo nosso desenvolvimento intelectual. Por fim, ele vem trabalhando a seguinte informação conosco, que a fé cega é a que produz hoje o maior número de incrédulos, porque ela pretende impor-se, exigindo a abdicação, e esse ponto é importante, de uma das mais preciosas prerrogativas do homem que foi concedido por Deus, que é justamente o raciocínio e o livre-arbítrio.
No momento em que uma proposta religiosa ela nos força a abdicar do nosso raciocínio e do nosso livre-arbítrio, da nossa maneira de ir e agir que Deus nos concedeu, que é um grande prerrogativo que Deus nos concedeu, isso já se torna questionável. E por fim, vale a pena entrar na questão que, não admitindo provas, ele deixa para o espírito alguma coisa de vago que dá nascimento à dúvida, ou seja, acaba gerando a dúvida. E Kardec finaliza então esse estudo entrando na questão da fé raciocinada. Que a fé raciocinada é aquela justamente que nós usamos, naturalmente, o raciocínio e nosso livre-arbítrio. E ele apresenta para a gente aquela frase tão tradicional para os espíritas, que diz o seguinte: fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Essa é uma fé inabalável. Aquela que pode encarar a razão em qualquer época da humanidade. Bom, para encerrarmos o nosso estudo sobre a fé religiosa, no finalzinho do capítulo 19 tem um texto falando sobre a fé, mãe da esperança e da caridade, que vale a pena entender. Mas tem um outro texto que se encontra na Revista Espírita, de 1862, também que trata mais ou menos da mesma temática, a fé, a esperança e a caridade. Um outro médium, mas ele traz uma mensagem muito interessante, que é o seguinte: eu vou resumir apenas num parágrafo. Sou a fé, moro com a esperança, a caridade e o amor no mundo dos espíritos puros. Ou seja, não é em qualquer lugar que a fé de verdade está. Muitas vezes deixei as regiões sublimadas e vim à terra para vos regenerar, dando-vos a vida do espírito. Mas, excetuando os mártires dos primeiros tempos do cristianismo, ou seja, aqueles que com toda a fé se entregavam de corpo e alma em defesa das causas sublimes do Espírito e de Deus, né? Excetuando-se os mártires dos primeiros tempos do cristianismo, e de vez em quando alguns fervorosos sacrifícios ao progresso da ciência, das letras, da indústria e da liberdade, só encontrei entre os homens indiferença e frieza, retomando tristemente ao meu voo para o céu. Julgai-me em vosso meio, mas vos enganais, porque a fé sem obras é uma simulação de fé. A verdadeira fé é vida e ação. Essa é a verdadeira fé. É vida e ação. E ação aonde? Ação na caridade. Ação no amor. Aquela verdadeira fé que é a que temos que levar para o nosso estudo é aquela justamente que vai levar no amor, na prática do amor e da caridade. Agradecendo então por esse estudo de hoje, elevemos mais uma vez o nosso pensamento a Deus, aos nossos amados irmãos de luz, ao Mestre Jesus. Agradecer ao Criador pela oportunidade maravilhosa de esclarecimento das questões relacionadas com a fé, que de uma maneira tão simples e tão acolhedora e tão esclarecedora foi nos trazido por Kardec. Que possamos lembrar sempre que qualquer fé, qualquer demonstração de fé precisa estar baseada no amor e na caridade. E o principal, agradecer a Deus por todas as religiões, porque todos somos irmãos. E um dia, certamente, o nosso planeta, caminhando para um mundo de regeneração, terá somente uma fé, em um Pai e um amado Deus Criador. Muito obrigado, Pai, e que encerremos os nossos trabalhos. Que assim seja.